lhe mostrar alguma coisa sobre o primeiro ponto do calvinismo, ou a primeira das doutrinas da graça, chamada de depravação total. Essa expressão, via de regra, ela é mal compreendida. Se você ler esta obra aqui, o autor vai observar isso muito claramente. Essa é uma expressão muito mal compreendida, distorcida. Você conversa com a pessoa, você é um homem totalmente depravado. Você falar isso para o seu avô, ele vai cair para trás e fala: não faça isso, meu filho. É uma expressão que tem outras conotações. Mas o que é que eles queriam afirmar com essa expressão? Ou aquilo que o Sproul chama de corrupção radical. Uma definição breve: a natureza humana é profunda e fortemente escravizada pelo pecado. Essa sujeição ao pecado de Adão é total em sua extensão, embora não em sua intensidade. O pecado original corrompeu todo o homem e o homem todo, todas as pessoas, e o homem por inteiro. Cada aspecto da nossa existência foi manchado pelo pecado: corpo, alma, mente, vontade e tudo mais. Essa expressão total depravação, ela quer dizer em extensão e não em intensidade, indicando que nós não somos tão maus quanto podemos ser. A natureza humana, ela é completamente corrompida, mas não quer dizer que uma pessoa não cristã não seja capaz de atos de bondade. Os reformadores, quando trabalharam com esse ponto, que também tem vínculos profundos com Agostinho, com a doutrina do pecado original, eles criaram uma resposta, ou deram uma resposta, usando a expressão virtude civil. Vamos tentar pensar aqui, lá na sua convivência, no seu trabalho, onde você mora, você vai encontrar, como eu também, pessoas que não são cristãs, mas que são bondosas, que são amáveis, que são generosas, que são honestas, bons cidadãos, que respeitam as leis, pagam seus impostos, bons pais de família. Então eles disseram, do ponto de vista da justiça civil, o homem portador ainda da imagem de Deus, ainda que arranhada e manchada, ele é capaz de fazer coisas boas. Não obstante, essa doutrina aponta para o fato de que as melhores obras dos homens estão manchadas de tal maneira pelo pecado que não podem ser agradáveis a Deus, porque o homem não faz o que deveria fazer pelas motivações corretas, porque no fundo, o interesse não é a glória de Deus, não é expressar amor e devoção pelo Criador. Portanto, mesmo aquele que socorre o necessitado, se ele não o faz debaixo da graça de Deus, por melhor que essa obra seja aos olhos humanos, esta obra não é agradável a Deus no sentido de que ela está maculada pelo pecado, porque toda a natureza humana está contaminada. Não há nada em nós que não esteja maculado pela transgressão do pecado. Então a motivação do coração humano também foi completamente corrompido. O Sproul, falando sobre isso, diz assim: dizer que a humanidade é radicalmente corrupta é dizer que o pecado penetra até a raiz ou o cerne de nosso ser. Pecado não é tangencial nem periférico, mas surge no centro do nosso ser, flui daquilo que a Bíblia chama de coração, que não se refere ao músculo que bombeia o sangue por todo o nosso corpo, e sim ao cerne do nosso ser. Ou seja, nós todos nascemos nessa condição, embora haja muitas pessoas nas igrejas que se confessam cristãs, que acham que na verdade o homem não é tão mau assim. Ou seja, o nosso problema maior hoje não é a doutrina arminiana, não é? Mas o pelagianismo dentro das igrejas. Eu fui uma vez um pastor sério, crente, não duvido da conversão daquele pastor, mas ele afirmou, e eu vi isso num culto, que todo ser humano nasce numa linha do meio, neutro. Em algum momento da sua história ele escolhe se vai para o caminho do mal ou para o caminho do bem. Boa parte das pessoas tem esse tipo de mentalidade, quando na verdade a Escritura e a nossa experiência vai testemunhar que nós somos herdeiros da culpa e da corrupção de Adão. E somente o Evangelho, somente a soberana graça de Deus pode mudar essa condição humana. O Spurgeon, que tinha um grande senso de humor, ele diz assim: a capacidade humana de mudar a si mesmo é semelhante a de um tigre ser vegetariano. É impossível você mudar sua natureza, não é? Você pode até tirar o tigre da jaula, mas as listras estão lá.
é da natureza humana, embora muitas pessoas discordem disso por alguma razão.